Bom dia, turma do oitavo ano. Aqui é o professor Vitor, professor de História. Nós estaremos então concluindo o capítulo 5 a respeito da Revolução Francesa e iremos focar a respeito das estruturas de poder durante a Revolução. Páginas 91 até a página 98 do livro, ok? Para entendermos então a Revolução, precisamos entender como funcionavam as estruturas de poder. Então ela era subdividida, entre a Assembleia Nacional Constituinte, a Convenção Nacional e o Diretório. Mas então iremos entender cada uma dessas divisões na aula de hoje, ok? A Assembleia Geral ela iniciou-se a partir da convocação da Assembleia dos Estados Gerais, certo? Nessa Assembleia dos Estados Gerais, que foi convocada pelo rei Luís XVI, cedendo à pressão do Terceiro Estado, em maio de 1789, certo? Ela foi sediada na cidade de Versalhes e começou a ser discutido alguns aspectos ali sobre as leis francesas. Entre elas, o Terceiro Estado queria o direito ao voto por pessoas, visto que era mais numeroso e conseguiria ali algumas vitórias com a votação por pessoas. Então é cedido e a votação por pessoas acaba sendo adotada, no sistema francês. Nesse momento eles aproveitam para criar uma nova Constituição, que eles queriam estabelecer novas leis e novas regras e eles queriam colocar limite no poder da coroa francesa, certo? Então, enquanto eles estavam discutindo aí sobre a formulação dessa nova Constituição, o povo estava na rua com uma verdadeira rebelião para que a Constituição fosse aprovada e fosse, de fato aceita. Em 9 de julho de 1789, então, os Estados Gerais eles se tornam de fato uma Assembleia Constituinte, ok? Nesse mesmo ano, as disputas, as pressões populares acabam então por levar diversas pessoas à rua e levar um movimento popular que lutava contra o absolutismo francês e culminou com a tomada da Bastilha, que foi um fato que marcou bastante ali na Revolução Francesa. E as principais conquistas aí desse momento, certo? Foi o fim do regime feudal, de produção econômica, a adoção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, que estabelecia direito para todos, aquele princípio lá que eu discuti na aula passada, liberdade, igualdade e fraternidade. Desapropriação de terras pertencentes à igreja, certo? Passaram a ser usadas por camponeses. E a instituição do Estado laico, a divisão de igreja e Estado, e o estabelecimento de 3 poderes regulares, certo? Que tinha a função de limitar o poder da coroa, que era o executivo, o legislativo e o judiciário. A Constituição então ela foi promulgada do ano de 1791 e de fato significou a consolidação do poder da burguesia naquele momento ali na França, ok, gente? Já a Convenção Nacional ela foi instituída como um modelo de limitação para o regime republicano na França, ok? O que acontecia? As classes elas estavam representadas ali, dentro da Convenção Nacional, certo? Tinha a Assembleia e a Convenção apresentava as ideias de cada camada da sociedade de acordo com a posição, dessas camadas e a localização também no parlamento, certo? Então, essa Convenção Nacional ela era dividida entre alguns grupos e os principais deles eram os jacobinos, os girondinos e o Clube dos Cordeliers, certo? Os jacobinos, esse grupo era o setor mais intelectualizado, certo? Era composto por escritores, jornalistas, defendiam realmente ideias da burguesia, a questão da propriedade privada, para participar desse grupo era até pago mensalidades, tá, gente? Não era assim vetada a participação de mulheres, mas tinha essa questão da mensalidade mesmo. Já a questão do radicalismo, ficou uma marca registrada dos jacobinos. Eles são considerados a esquerda francesa, nesse momento da Revolução. Os girondinos, eles surgem, a partir dos jacobinos, composto pela baixa burguesia. Eles não aceitavam mais a alta burguesia ali, comandando os ricos comerciantes, comandando os ideais ali da Revolução. E eles tinham ideais mais liberais e mais individualizados, certo?
eles acabaram sendo expulsos, né, do grupo dos jacobinos e formaram então os girondinos, que representavam o setor da direita no parlamento mesmo, certo? Então, inclusive essa cunha direita e esquerda, ela surge na Convenção Nacional, que o grupo que sentava à esquerda era bem mais radical e a direita era mais pacífico, né? E esse grupo à esquerda era os jacobinos e o grupo à direita era os girondinos. Então foi aí que surgiu esse termo direita e esquerda, justamente associando os da esquerda, o radicalismo, a revolução, às ideias marxistas, e os de direitas, os mais tranquilos, né, menos revolucionários, aos girondinos. Ainda havia o Clube dos Cordilheiros, era composto pelo povo de forma geral, ok? Inclusive artesãos, trabalhadores, vindo do subúrbio mesmo da França, certo, gente? E aceitavam também a participação de mulher, mas, né, apesar de demonstrar esse caráter democrático, eles tinham posições bem radicais, ok? Sobre o poderio dos jacobinos, certo? Os jacobinos ter chegado ao poder. A fase da República ela se inicia em 1792 com a proclamação, né? Passou a ser representado por um calendário que foi o marco dessa revolução. O calendário tinha 12 meses e 30 dias, com mais de 5 dias destinados a homenagear os sans-culottes, que são símbolos da revolução também. O ano de 1792, então, passou a ser o ano 1 da República Francesa. E na Convenção Nacional permaneceu sendo a base, a Convenção Nacional permaneceu sendo a base do poder legislativo, certo? Nesse período republicano. E foi justamente no período republicano que houve a execução do rei Luís XVI, bem como uma organização do exército, né, do povo francês para combater ali invasores estrangeiros nos territórios ali. Então, os jacobinos no poder, eles acabaram levando a revolução para um lado mais radical, de fato, certo? A chegada deles ao poder marcou o ano 2 da República, certo? Em que foi criada uma nova Constituição, considerada mais democrática, né? Com mais participação popular e tudo. E as principais tomadas de decisões dos jacobinos eram o seguinte: eles tinham uma espécie de reforma agrária que distribuía terra aos camponeses, além de garantir, né, sementes necessárias para o plantio. Além da terra, ainda dava a semente, ok? Congelamento dos preços dos produtos e consumo fundamental para o povo francês, por exemplo, do pão, certo? Que era muito consumido na França. E criação de escolas públicas. Também o voto era universal e para todos os franceses, inclusive mulheres. Então foi algumas atitudes consideradas, certo, como radicais ali para alguns setores conservadores da sociedade. Os principais líderes, né, dos jacobinos, de fato, né, foram Maximilien de Robespierre e Georges Danton, certo? E ainda tem Jean-Paul Marat, certo? Sobre o governo, né, de Robespierre, ele é considerado um governo de terror, certo? E no ano de 1793, que é considerado o ano 2 da República Francesa, foi marcado então por essa crise mesmo de ordem política interna e externa, deixaram, né, a República Jacobina de certa forma fragilizada, certo? Os trabalhadores, eles que eram defendidos por Robespierre, certo? Robespierre, ele era advogado, eles reivindicavam direitos políticos, direitos trabalhistas, bem como a diminuição dos preços dos bens de consumo, por exemplo, certo? Essenciais para a sobrevivência desses setores, ok? No campo externo, da política externa, eles defendiam uma aliança mais ampla, né? Formado sobre uma liderança da Inglaterra, Espanha, Áustria, Prússia, e apoiavam realmente, de fato, o retorno da monarquia absolutista e viam a República Francesa como um grande perigo para os reis, certo? Robespierre, então, percebeu, nesse momento, né, que Robespierre percebe, né, que seria um momento de dar um golpe e toma o poder republicano, certo? E usa o Comitê da Salvação Pública para ser o executor de suas decisões de fato, certo? Durante um ano ele lidera os sans-culottes, os trabalhadores, né, que estão à frente do poder. Ele inicia uma fase que ficou conhecida como o terror, certo? Principalmente devido à violência que os jacobinos reagiram, certo? Quem criticasse o regime, de fato, era considerado inimigo e ele poderia condenar ali a guilhotina, certo? Então, ele mandava guilhotinar mesmo quem fosse contrário aos ideais ali do poderio
de Robespierre sobre a Revolução Francesa. Nessa disputa de política, né, pelo poder na França, passou a ser caracterizado pela divergência entre três grupos políticos, principalmente, tá? Robespierre ele se afasta um pouco, né, de sua essência revolucionária quando ele passa a atender os interesses dos sans-culottes, que queriam de fato a volta à monarquia. E se afastou do povo ao se aliar a uma pequena burguesia, né? Isso fez com que a liderança ligada ao povo, como Jacques Hebert, se afastasse dos jacobinos e passasse a manter realmente uma luta popular com base nas defesas políticas. E o terceiro grupo que se opunha a Robespierre e se opunha também a Jacques Hebert era o grupo de Danton, certo? Que ele representava os comerciantes burgueses ricos. Eles se organizavam para evitar mesmo, de fato, que seus bens fossem tomados, né, suas terras, os seus pertences fossem tomados pelos trabalhadores e pelos jacobinos. Então, se dividiram nesses três grupos aí de disputa pelo interesse lá do poderio na França, certo, gente? Com essa divisão desses três grupos, né, Robespierre ele acaba matando, guilhotinando Hebert e Danton, certo? Que fazem parte da alta burguesia. E o povo, de fato, se revolta contra Robespierre, porque é um governo de terror mesmo. Então, ele é preso e guilhotinado. Como diz aquela frase, o feitiço virou contra o feiticeiro. Ele guilhotinou diversas pessoas na França durante o seu governo e ele acaba, então, por ser guilhotinado. Inicia-se, assim, então, uma nova fase, certo? Da política da Revolução Francesa, que pôs fim à Convenção Nacional, instituiu o chamado Diretório, ok, gente? Então, esse diretório, né, ele ficou sob a influência política da alta burguesia, ou seja, a direita francesa passou a comandar o diretório. Então, após a derrubada de Robespierre do poder, né, houve uma união entre o povo e a burguesia, mas não durou muito, certo? Só durou enquanto derrubassem Robespierre. Porque, de fato, a burguesia afastou as massas do processo revolucionário, certo? Criou uma constituição rígida, com pouco direito para os jacobinos e os sans-culottes, que eram os trabalhadores na França, certo? Poucos direitos e muitas obrigações, certo? Esse golpe aí ficou conhecido como a reação termidoriana, certo? Em outras palavras, para vocês entenderem melhor, a Constituição estabelecida por esse diretório, que substituiu a Convenção Nacional, certo? Era um centro de poder que estava na mão da alta burguesia. Então, né, em outras palavras, de fato, visava manter os privilégios e o poder da alta burguesia, ok? Então, o diretório ele permaneceu de 1795 até 1799, enfrentou diversas tentativas de golpe, certo? Tanto da esquerda jacobina quanto da direita dos sans-culottes. Com destaque aí, posso destacar um acontecimento que foi a Conspiração dos Iguais, movimento que foi liderado por Grafo em 1796. Tinha características socialistas, certo? Pois defendia a igualdade para todos, direito à terra, propriedades coletivas, bens igualitários, entre outras coisas. Esse movimento, entretanto, foi derrotado e seus líderes foram condenados à morte. Então, nessa época, na França, estavam em conflito diversos interesses aí, certo? E também ocorriam alguns confrontos entre nações, certo? Nessa série aí de batalhas externas e internas, destacou-se aí o general Napoleão Bonaparte. Ele se tornou, então, um herói francês com 25 anos de idade. Em 1796, ele comandou umas tropas que derrotaram grandes forças da Áustria, certo? Com essa derrota dos austríacos, né, ele fez os austríacos assinar um tratado em 1797 que rendeu diversos territórios ali aos franceses. Então essas batalhas valorizaram a figura desse general Napoleão Bonaparte. Entretanto, algumas derrotas ali na França, principalmente no Oriente Médio e no Egito, levaram ali o diretório a uma situação de instabilidade política, né? O povo já não estava mais querendo o governo do diretório, certo? E os próximos conteúdos, né, principalmente a respeito da chegada de Napoleão Bonaparte ao poder, nós iremos ver na próxima aula, certo, gente? Então, espero que vocês estudem e até mais. Tchau!